Olá, então. Considerando a questão dessa do borderline, né, dentro de uma sociedade, a questão é sobre o universo limite, né? Eu penso que a relação da sociedade com o borderline é intrínseca, né? Porque assim, a questão é que a sociedade é limítrofe. Nós vivemos numa sociedade limítrofe. Nós vivemos numa sociedade atual de eu diria, né, até dentro de limites fundamentalistas, né, não querendo ser extremo, mas quando nós chegamos num ponto da sociedade onde se estabelecem rótulos, né, grupo A, grupo B, grupo C, grupo X, né? Este grupo é um grupo LGBT. Este grupo é um grupo negro. Este grupo é um grupo político. Este grupo é um grupo assim e assado. E os grupos combatem entre si. Mas isso começa na família. Então nós começamos com a família limítrofe. Nós temos visto famílias que têm se desfeito com muita facilidade nos últimos 20 anos, 20, 30 anos. De 20, 30 anos para cá, quantas famílias você conhece, quantos casais você conhece que ao se casarem, esse casamento durou mais de 10, 15 anos. As facilidades das relações que têm se intensificado no sentido da experimentação não tem penetrado no sentido no sentido da profundidade de uma relação, né? De experimentar, aí sim, experimentar os limites de convivência e construir em cima desses limites, ao invés de experimentar os limites dessa convivência e se dissolver, porque cada pessoa está sente que está perdendo a sua liberdade ou não existe diálogo. Então, onde existem muitas facilidades, onde existe pensamentos contrastantes que criam paredes entre si, nós criamos uma sociedade limítrofe. Nós estamos vivendo numa sociedade limítrofe. E é óbvio que isso reflete diretamente no indivíduo que já talvez tenha uma condição clínica, uma tendência clínica, eu diria, a desenvolver um determinado quadro. Talvez esse quadro não se desenvolvesse se ele não convivesse dentro de um laboratório de emoções, se ele não convivesse dentro de uma realidade limítrofe também. Porque é óbvio, a vida é cheia de experiências, e as experiências que nós vivenciamos, elas nos levam sempre a condições de novas escolhas. Mas à medida em que as pessoas vivem condições limítrofes, em que a sociedade vive essas condições limítrofes, ela acaba não olhando para os indivíduos que chegam neste limite ou são até mesmo estimulados a isso. Talvez uma pessoa que tivesse uma predisposição para desenvolver uma determinada tendência, se ela convivesse em pelo menos uma sociedade ou uma família ou dentro de um contexto onde existisse mais diálogo, onde existisse mais coerência, onde existisse sempre uma nova avaliação de percepções das relações, talvez ela não desenvolvesse isso, onde existisse mais amor familiar mesmo, né? E quando eu falo em mais amor familiar, eu falo em enfrentar as questões familiares de forma a superá-las, não de forma a criar enredos em que isso vai se desestruturando, vai se desmanchando. A família, hoje nós vivemos a realidade atual em que a instituição da família está se dissolvendo.
por causa desses limites, esse estado limítrofe que nós observamos, por causa da falta de experiência, de construção de construção de percepções, né, onde tudo é absolutamente 100% permitido, e nós confundimos aí nesse caso a liberdade com o senso do livre-arbítrio, né? Porque eu tenho livre-arbítrio, mas nem tudo dentro do meu livre-arbítrio seria permissível, né? Então existe essa falta de senso do livre-arbítrio, né? E onde a liberdade é levada ao extremo, né? Em todos os sentidos, porque por se achar que se tem direitos, né? Não, e acreditar, nós temos direitos, todos têm direitos, mas elevar os seus direitos também a um estado de obstinação, né? O livre-arbítrio é muito sutil em relação àquilo que nós chamamos de obstinação, né? Que é aquela vontade cega, que é aquele estado cego de querer, né? Então, eu penso sim que existe uma influência muito forte, muito intensa em relação a essa sociedade que é limítrofe e que, assim como uma pessoa precisa de tratamento, né, a sociedade precisa ser tratada, a sociedade precisa encontrar respeito, a sociedade precisa se respeitar, mas não só o respeito no sentido de defender a minha causa, de defender a causa X, Y, Z, de defender os negros, os LGBTs, as mulheres, não é isso absolutamente. Mas perceber que todos somos iguais, todos, absolutamente todos somos iguais, todos somos humanos, antes de qualquer coisa. Antes de eu ser gay, antes de eu ser mulher, antes de eu ser negro, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou um ser humano, antes de tudo. E é respeitar essa parte. Quando isso é levado ao extremo, isso se torna limítrofe e a consciência acaba se debandando para isso, né? A consciência se entorpece. Nós perdemos um pouco o senso da nossa própria história, porque existe uma história em volta que está sendo contada que não deixa você perceber a sua história, né? Que não deixa você perceber que você pode construir a história ao invés de ser resultado também de uma história que está acontecendo aí. E essa é uma das coisas bastante importantes, porque nós não somos a história, nós construímos a história. Eu não sou a história aconteceu, eu não posso ser resultado só da história, eu tenho que ser resultado das minhas escolhas, em detrimento daquilo que esteja ocorrendo. É óbvio que isso tudo é muito discutível, essas são as minhas opiniões dentro de uma visão mais antropológica da sociedade. Eu posso estar errado em absolutamente tudo, mas a minha visão é que a sociedade está num aspecto limítrofe e a sociedade precisa ser tratada, e ela interfere, ela influencia diretamente e ela alimenta inclusive os estados de bipolaridade. Ela alimenta, né? Não só os estados de bipolaridade, o border, né? Mas como ela alimenta vários estados, a sociedade alimenta vários transtornos, né? E é óbvio que é preciso observar toda essa questão dentro de um gerenciamento de relações mais pacíficas, cultivar mais a paz, cultivar mais a consciência, as relações, estimular e cultivar o diálogo, que é extremamente importante, né? O cultivo do diálogo. E esse tem sido o papel dos terapeutas, né? Tentar fazer com que a pessoa encontre o diálogo interno, inclusive que ela consiga dialogar com as suas percepções ou com a falta das suas percepções. E a sociedade precisa começar a dialogar com a falta de percepção que está tendo de si, porque criando todas essas vertentes extremistas. E eu não estou dizendo que essas coisas não, os direitos não devam ser defendidos, né? De todas essas
esses lados que eu citei, né, como os negros, mulheres, LGBTs e outros tantos, né, não devam. Claro que devem ser respeitados, claro que devem ser defendidos, mas nós temos que vencer o extremismo, respeitando as opiniões. E dentro da família, nós devemos aprender a ouvir o outro. Porque uma vez que nós estabelecemos um senso, né, de que a verdade é esta, eu não quero saber se o outro está certo ou está errado. O outro simplesmente não quer me ouvir, né? Porque a verdade é essa para mim. E todos nós temos as nossas versões de entendimento daquilo que nós acreditamos ser a verdade. Mas são versões de entendimento do que nós acreditamos ser a verdade. A verdade é uma outra coisa, até que está, inclusive, além de nós. A gente pode chegar lá. Mas, basicamente, eu penso dessa maneira e acredito que sim, existe saída, existe solução, tudo começa com diálogo e tudo começa com a boa vontade também de desejar resolver essas questões e de observar como a sociedade cria um peso, uma densidade que em grande parte é só uma ilusão, né? Como uma novela que você assiste e você deixa se influenciar pela novela, mas a escolha é sempre nossa, né? A escolha a sociedade também escolhe como agir. Nós temos que sair dessas nuvens de pensamentos virais que criam esses extremismos e limitações, tá? Esse é o meu pensar a respeito. Mas eu posso até mudar de ideia, tá bom?